Toda a Páscoa tem aquela polêmica sobre o preço do ovo de Páscoa comparado com o mesmo chocolate em versão tablets. Em 2025, a gente não ouviu falar tanto sobre essa comparação, mas apareceu nas últimas semanas esse tipo de imagem, igual está aqui, atribuindo o preço do chocolate, o aumento do chocolate, à inflação. Então, deixa eu te contar, a inflação, ela realmente atrapalha muito, ela corrói o poder de compra, mas ela não é a principal culpada do aumento do chocolate. Porque, olha só, vamos olhar aqui. Nos últimos 12 meses, o índice da inflação ficou em 5,6%. Tá acima da média? Tá alto? Tá, mas dá uma olhada nisso daqui. Esse gráfico aqui, gente, é a cotação do cacau. Então, olha só, acompanha comigo. Não se assusta porque está vendo um gráfico. Vou explicar direitinho o que que isso significa. Isso aqui é um gráfico de preço. De 2021 até meados de 2023, a gente veio aqui num preço que oscila muito pouco, você concorda? Em torno de 2.300, 2.600, US$ 1.000 a tonelada do cacau. Até que aqui alguma coisa começou a acontecer. Presta atenção. De 2022 para 2023 começou a subir esse cacau aqui, até que lá em agosto de 2023 a gente começou a ter um pico, em outubro teve um pico, e aí isso aqui aconteceu, gente. Ó, em fevereiro de 2024, o cacau que custava 2.000, US$ 3.000 subiu para incríveis US$ 10.000. Foi um aumento de quantas vezes? Vai calculando. Ele teve uma queda aqui, continuou subindo, e aqui no final de 2024, há poucos meses atrás, ele bateu impressionantes 12.931 mil dólares pela tonelada desse cacau. Isso simboliza 5,5 vezes o valor que a gente costumava pagar. E em termos de percentual, é 450 vezes. Para a gente ter uma ideia, imagina que hoje você ganha R$ 1.000. Imagina você ganhar 5,5 vezes mais do que isso numa diferença de 2 anos. É muita coisa. Então, por mais que a inflação esteja fora de controle, o câmbio, o dólar também esteja totalmente descontrolado, a principal razão para o aumento expressivo do chocolate não são esses fatores, e sim esse aumento na principal matéria-prima do chocolate. E o que causou esse aumento absurdo do cacau no final de 2023 para 2024, rompendo qualquer barreira previsível de preço? Uma crise climática que acabou com muitas fazendas de cacau lá na região da África. E a África era o maior exportador de cacau do mundo. Então, o que que aconteceu? Conforme a gente tem muita demanda, muita procura por um cacau, e de repente a oferta, a quantidade de produto que a gente tem no mercado cai, o preço sobe. Isso daí é a lei da oferta e da demanda. Por isso que começou esse rally, esse aumento absurdo. Agora você presta atenção, eu estou com um gráfico de 5 anos aqui na tela, tá? Tá aqui, ó, 5 anos. Eu vou colocar aqui um gráfico no máximo que tem de histórico. Perceba que por mais que houvessem oscilações, o cacau ele ficou sempre oscilando nesse limite aqui, tá? Ó, no máximo US$ 3.000. Aqui nessa época, em 1977, chegou a 4.000, quase US$ 5.000. Perceba a diferença desse pico, realmente, assim, é um absurdo, é uma coisa fora do sério. A gente está vivendo a história. Quando ocorre esse tipo de rompimento de limites, é muito difícil, historicamente, muito difícil você voltar ao que era antes. Isso falando só de economia, só de dinheiro, só de grana. Agora vamos pensar no mundo real. Você tem milhares de pés de cacau que foram dizimados, que estão mortos. Se eu plantar um cacaueiro hoje, quanto tempo ele leva para ele crescer, se desenvolver e começar a dar frutos? E ter a maturidade de produzir como uma árvore madura produziria. Isso daí vai no mínimo de 3 a 5 anos. Então é de se esperar que esse preço do cacau ele seja o nosso novo normal.
E veja bem, a crise climática ela não afetou só as lavouras da África, ela afetou a agricultura do mundo todo. Eu tinha encomendas de cacau lá em 2023 que não foram entregues nem um terço. Em 2024 foi difícil de encontrar. As ondas de calor e a falta de chuva prejudicaram muito as fazendas. Quando começou a chover, choveu muito. E isso está acontecendo com o café, aconteceu com o azeite em pouco tempo, aconteceu com o milho. Não é só o cacau. Eu tenho relatos de produtores, fornecedores, em que a árvore chegou a dar flores, ela chegou a formar o bilro, que é um cacauzinho pequenininho, mas ele não desenvolvia, ele não tinha força para se desenvolver. Então, essa é a nova realidade do cacau e do chocolate. O preço do consumidor geral está começando a ser sentido agora, muito porque essas grandes empresas, pensa aí em alguma marca de chocolate que você conhece, provavelmente essa marca aí tinha estoques ou tinham contratos futuros de fornecimento de cacau que valiam até o ano passado. E aí, acabando esses estoques, eles tiveram que reprecificar na marra. E o que a indústria está fazendo para se adequar a essa nova realidade que está desenhada aqui na nossa frente? Eu vou deixar o link do gráfico aqui para você ver. Muitas delas estão apostando em ingredientes alternativos para o cacau. Grandes empresas estão estudando como fazer um cacau de laboratório, sendo que, gente, por que que não vai lá para fazer lá para a África para ajudar a melhorar aquele solo, dar condições melhores de trabalho, né? Mas não, enfim, cada um, cada um. A redução de percentual de cacau em tabletes de chocolates, por exemplo, você hoje não consegue encontrar com tanta facilidade um chocolate 100% cacau, porque ele vai estar caro por motivos óbvios. Colocar outros ingredientes no chocolate de maneira a reduzir custo e diversificar os produtos. É isso que a indústria vem fazendo, afinal, as empresas precisam sobreviver até que a gente consiga ter um ajuste. Então, por mais que seja legal compartilhar, colocando a culpa só na inflação, aqui está um panorama geral do porquê o chocolate, os ovos de chocolate estão mais caros esse ano. Não tenho intenção de ser um vídeo extremamente profundo que explique tudo, porque essa crise, assim como todas, são muito complexas, mas conhecimento liberta. Esse aqui é um start para que você, se tiver interesse em trabalhar com chocolate, ou você trabalha com chocolate e está vendo que as coisas estão cada vez mais apertadas, mais difíceis, a sua Páscoa está um marasmo total. É isso que está acontecendo. Para atravessar essa crise, a gente precisa saber o que está acontecendo, saber olhar um gráfico, prestar atenção no que está acontecendo na macroeconomia e educar os nossos clientes. Sabe aquele preço de 2023? Ele provavelmente não vai voltar a existir. E a gente não vai deixar de comer chocolate, porque chocolate é alegria, chocolate é símbolo de união. Então, vale a pena a gente conscientizar o consumidor para que ele compre com sabedoria.